deputado Marcel Van Hatten já está aqui conosco no ponto. Vamos passar então de parlamentar para parlamentar. Antes de chamar o deputado, vamos colocar na tela a próxima manchete ali, que é do Lauro Jardim, justamente ilustrando aquilo que o Ricardo comentou no começo, que é já um próximo alvo, né? Um suposto próximo alvo aí dessa ação, que seria a sequência aí, né? Depois de Daniel Silveira e Carlos Jordi, Moraes tem novo alvo entre bolsonaristas. Esse novo alvo seria a deputada Carla Zambelli. Deputado Marcel Van Hatten, você me ouve? Boa noite. Boa noite, me ouve bem? Te escuto muito bem, temos a sua imagem também. Agradecer a tua presença aqui com a gente, deputado Marcel. Já vou deixar aqui a primeira pergunta, que é justamente sobre essa questão da CPI, né? Eu sei que você era um dos que pediam muito a instalação dessa CPI. Houve agora esse último caso do Carlos Jordi. Como é que está essa articulação? Houve alguma novidade ou continua tudo na mesma? Bom, de novo, obrigado, Renato, pelo convite. Satisfação estar contigo, com os assinantes da Brasil Paralelo, também com o Ricardo Gomes, meu amigo pessoal já de muitos anos, e o Luiz Felipe, meu colega deputado federal. Me perdoem um pouco o cenário, talvez alguns ruídos de fundo. Eu estou no aeroporto em Porto Alegre, prestes a embarcar a Brasília. Vou aproveitar a terça-feira para trabalhar lá, apesar do recesso, uma vez que também na quarta-feira nós teremos uma reunião da oposição para tratar desse caso, que não é só um ataque às prerrogativas do deputado federal Carlos Jordi. Eu tenho repetido isso muito. É um ataque às prerrogativas de todos os parlamentares e é um ataque à democracia brasileira. É isso que está acontecendo. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente, por meio principalmente do ministro Alexandre de Moraes, mas não só ele, por ação ou até por omissão, outros ministros do Supremo Tribunal Federal têm contribuído para esses ataques que são feitos em particular pelo ministro Alexandre de Moraes, à nossa democracia, sob o mantra de que estariam defendendo a democracia. Eles são os que mais a atacam, os membros do Supremo Tribunal Federal e também do Tribunal Superior Eleitoral. E nós precisamos, para conter essa escalada autoritária, que claramente não está diminuindo, pelo contrário, né, uma escalada ela aumenta, e é o que está acontecendo aqui no Brasil também. É preciso que os instrumentos institucionais e constitucionais à nossa disposição sejam utilizados, e um deles é o da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar todos os abusos de autoridades que já ocorreram. Nós estamos num período de recesso, portanto, nada funciona na Câmara dos Deputados e no Senado. Curiosamente, a única coisa que funcionou foi a advocacia da Câmara, né, às 6h30 da manhã, que ajudou, inclusive, os policiais federais a abrirem o gabinete do deputado Carlos Jordi. É um contrassenso até, né, que a Casa tenha contribuído para isso, mas de resto não estão funcionando nem comissões, nem plenário, até o início da sessão legislativa deste ano, que se dará no dia 5 de fevereiro. Mas até lá nós temos tempo, então, para que a CPI do abuso de autoridade seja instalada, e ela está na ordem do dia, sim. Tem duas na sua frente, mas podem funcionar concomitantemente até 5 CPIs, e por isso eu tenho aí a esperança de que ela seja de fato instalada, apesar de concordar inteiramente com o que disse o deputado Luiz Felipe. Lira e Pacheco estão contribuindo para essa escalada autoritária, e infelizmente não será de surpreender se Arthur Lira achar um argumento inconstitucional, porque não há um argumento constitucional para tanto, para impedir a instalação da CPI do abuso de autoridade, porque ela tem fato determinado para ser investigado, tem o número de assinaturas necessárias e tem o prazo para funcionar e o número de membros designados. Então, não tem motivos legais ou constitucionais para que ele negue, né, que ela seja instalada. Perfeito. Vou passar a bola agora para o Adriano Janturco. Ele pode fazer o primeiro comentário e também, se quiser, uma pergunta ao deputado Marcel. Boa noite, Adriano. Boa noite a todos. Olha, sobre o caso, eu diria o seguinte, brevemente. Sim, se realmente vamos tentar dar o braço a torcer e tentar trabalhar com a hipótese melhor possível, etc. Se realmente uma pessoa qualquer, um deputado, esteja envolvido com um crime,
evidentemente isso tem que ser investigado. No caso, tem a respectiva imunidade parlamentar que tem que ser, obviamente, respeitada. Ponto qual é? Que se depois de investigar, de vasculhar no WhatsApp e, quem sabe, em outros lugares, acharam só aquela mensagem que até agora chegou ao público, onde alguém chama de meu líder, ainda mais como o Ricardo estava mostrando, num país no qual todo mundo chama meu rei, chefe, irmão, bro, etc. Tal, então você é chefe de qualquer coisa, etc. Se depois de uma investigação acharam só isso, lembrando que assim, nunca foi tão fácil como agora investigar crimes de colarinho branco, porque está tudo online. E o Estado brasileiro, via judiciário, inclusive, já quebrou vários sigilos várias vezes. Então, se depois de tudo isso acharam só essa frase, isso aí, sinceramente, é nada mesmo. Né? Então, e o segundo ponto qual é? Que, na verdade, existem, as pessoas suspeitam, evidentemente, que a justiça seja parcial. Porque se ali nós temos uma possibilidade que ele seja o líder de um bloqueio de estradas e talvez outros crimes, por outro lado, nós temos líderes confirmados, por exemplo, o líder do Movimento Sem Terra, que publicamente, todos os dias, inclusive até hoje, admite e ameaça, avisa, alerta para crimes como invasão de propriedade, que são crimes, televisionados praticamente ao vivo, e nada acontece. Então, a raiva, a frustração das pessoas não é evidentemente em cima de uma investigação de um possível crime, que se for, que bem venha, que bem seja feito, etc., seja investigado. Mas evidentemente o contexto geral. Então, há um desrespeito total do Estado de Direito, uma destruição do Estado de Direito já faz algum tempo, e uma parcialidade realmente sem tamanho. Então, assim, a situação continua e vai parar só quando alguém das elites vai decidir que chegou a hora de parar. Nós aqui estamos falando já faz muito tempo, o Estadão, por exemplo, é praticamente o único jornal da velha mídia tradicional que já está falando. Quando outras mídias, quando também alguns empresários, outras elites também assim decidirão, aí isso aí vai parar. A minha pergunta para Marcel Van Hatten é mais de cunho pessoal. Ele é um grande defensor da causa da liberdade e fala de forma muito enfática ali no plenário, faz discursos vibrantes, etc. É um dos deputados que mais defendeu essa pauta e criticou essas ingerências, este desrespeito do Estado de Direito. A minha pergunta é, que era um pouco também o que o Carlos Jordi contava, né? Você acha que as pessoas têm mais, os deputados, seus colegas, hoje estão acuados, em silêncio, etc., mais por uma questão de medo pessoal, porque que algo desse tipo possa acontecer com eles também, ou realmente por crença, por interesses escusos, algo desse tipo? Quanto do parlamento hoje está com medo na sua percepção? Excelente pergunta, professor. Eu começo dizendo que, na minha opinião, praticamente todo o parlamento está consciente do que está acontecendo no Brasil. Praticamente todo o parlamento entende o que estão acontecendo, são abusos de autoridade, são excessos e são ilegalidades e inconstitucionalidades que estão sendo cometidas. Mas, obviamente, os deputados são divididos em categorias. Aqueles que se beneficiam desse estado de coisas e aqueles que estão sendo perseguidos. E, dentre aqueles que são perseguidos, há aqueles que estão estão verbalizando mais, como você tem citado, né? O meu caso, o deputado Luiz Felipe também, e outros deputados, mas muito poucos, outros que verbalizam menos. E os que verbalizam menos, apesar de perseguidos, ou de potencialmente perseguidos, em alguns deles são por medo, outros são também por algum tipo de interesse, ou as duas coisas. O deputado Luiz Felipe foi muito feliz quando falou da questão do poder do presidente da Câmara e do presidente do Senado. Os dois têm um poder muito grande, eles dizem que é o sistema presidencialista, mas eu discordo. É claro que o presidencialismo acaba concentrando mais poderes na mão de uma pessoa, mas é um poder, na verdade, tirânico que eles exercem, um poder que inclui instrumentos como ameaça, chantagem, e que envolve desde a escolha de um relator de plenário para uma
questão menor, para um projeto que talvez não seja importante para o país, mas é importante para o mandato daquele parlamentar, até a escolha de um presidente de comissão da Câmara dos Deputados. Isso tudo passa pelas mãos do presidente da Câmara. Inclusive coisas ainda menores do que a escolha de relatório, como apartamentos funcionais, gabinetes, mesmo aquilo que não deveria passar pelas mãos do presidente da Câmara, às vezes, de uma forma ou de outra, como até já foi denunciado na imprensa, acaba ilegalmente passando pelas mãos do presidente da Câmara. Então, isso tudo acaba fazendo com que muitos parlamentares fiquem nas mãos, né, do presidente da Câmara. Então, há um misto, sim, de comprometimento de muitos parlamentares com a presidência da Câmara, medo em relação ao presidente da Câmara, mas esse medo eu acho que está diminuindo à medida em que se está vendo que a hora vai chegar para todo mundo, né? A gente viu agora o deputado Carlos Jordi, você comentou o processo dele é absurdo, o argumento é pífio, né? Você disse, imaginemos que ele tenha cometido um crime, precisa ser investigado, concordo. Agora, a evidência demonstrada, a frase que trouxeram para o ar, obviamente não revela crime nenhum, e o que se está fazendo com essa divulgação dessa frase é um linchamento público do deputado Carlos Jordi, de forma a associá-lo a vândalos, a quem efetivamente cometeu crimes, por exemplo, no dia 8 de janeiro. E ainda pior do que o linchamento público, o que se está fazendo é, por meio da apreensão do seu celular, fazer pescaria de provas. Estão tentando buscar provas dentro do seu celular de crimes que eventualmente ele pode ter cometido, né, o que é um absurdo, e que pode, inclusive, eventualmente implicar outras pessoas, mas das quais, né, crimes dos quais não estão, mesmo que potencialmente cometidos, mencionados em nenhum momento na peça inicial. Frise-se, as autos dos processos aos quais o deputado Carlos Jordi, pelo menos até o dia de ontem, ainda não teve acesso, nem ele, nem o seu advogado. Então está tudo absolutamente errado. E obviamente que tem uma parte relevante do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, que está preocupado com isso, em particular aqueles que são de direita, aqueles que defendem ideologicamente o posicionamento de direita e mais especificamente os que são apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, também tem uma parte da Câmara, repito, para concluir a minha resposta, que se beneficia disso, em particular a esquerda, com suas narrativas. Em grande parte o que aconteceu no 8 de janeiro foi por omissão ou até por ação e contribuição do governo federal, e tem também o centro, que sempre viveu, né, o centrão das verbas públicas de acesso ao poder, que obviamente se contenta com o fato de que uma força política relevante, que é de direita, está bastante calada, em virtude desses processos todo kafkiano que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Muito bem, vou chamar agora o Christian Lobauer para saber aí a opinião dele e também deixar o espaço aberto para perguntar para o deputado Marcel. Boa noite, Christian. Boa noite, Renato. Com meus cumprimentos aqui para os nossos queridos, o Ricardo, que está nos visitando aqui, de quem eu sou fã, e o meu querido amigo Marcel, e meus cumprimentos ao Jean Turco e ao Luiz Felipe. Olha, de tudo que foi dito, eu quero só sublinhar algumas coisas. Primeira, é uma expressão que o Marcel usou, é sim uma escalada autoritária, evidente. Eu nunca imaginei, já disse isso algumas vezes aqui, eu nunca imaginei que fosse ver aqueles que se vangloriavam de ter lutado pela democracia chegarem ao poder e destruírem a democracia que tanto se vangloriavam de ter construído dessa maneira tão rasteira, tão porcaria, tão medíocre. O Ricardo usou uma expressão aí, fez uma alusão a uma passagem histórica na Inglaterra importante, que ele chamou ali o exército do legislativo, né? O exército na democracia contemporânea é o povo, né? E isso aconteceu no Brasil de 2013 até 2015, 2016. O exército foi para a rua, né? Agora, o que nos assusta muito hoje em dia é que o exército está cansado, está desiludido.
o sentimento de impotência é tamanho em todas as instâncias que as pessoas não querem mais ouvir falar nesse assunto. E isso é um ambiente muito adequado para o que está acontecendo. Okay? Os oportunistas se aproveitam disso. Tem aquela historinha famosa, sem me estender demais, na Alemanha pré-nazista, em que o vizinho judeu foi preso, o sujeito viu o vizinho ser preso e falou: não sou judeu, não é comigo, não vou fazer nada. Aí o outro vizinho também era comunista, não sou comunista, também não tenho nada a ver com isso, não vou fazer nada. Quando prenderam ele, ele não tinha mais com quem reclamar e não podia mais fazer nada. Nas devidas proporções, é bem isso que está acontecendo. Tanto é que a comparação utilizada ali, que você citou, é o Chamberlain. Nós não vamos utilizar o appeasement. Que conversa mais ridícula, que exemplo mais mal utilizado, mais canalha, mais mentiroso que ele podia utilizar era esse. Marcel, o que eu queria te perguntar, e na verdade não é uma pergunta, é um comentário, eu ouvi o resto dos seus comentários aí em relação à situação, é assim: o que fazer para que esse sentimento de impotência seja revertido? Porque eu sinto ele em todas as instâncias, em todos os ambientes, os amigos, nós aqui mesmo no nosso programa já manifestamos isso algumas vezes, e um amigo meu me disse outro dia: olha, chega uma hora que são tantas as bobagens que o outro lado vai fazer que virá uma reação. Eu falei: mas aonde vai vir? Da onde? Se não forem dos parlamentares, dos poderes constituídos, desse grupo de heróis aí do qual você faz parte, que o Luiz faz parte, que é uma minoria, de onde virá? Eu não sei realmente, gostaria de ter alguma luz para conseguir continuar acreditando que a gente reverte essa situação. Christian, até me emociona, assim, mas bem nesse momento que você estava falando sobre isso, eu recebi aqui de um eleitor meu, disse que votaram todos na casa deles em mim, dele em mim, tá aqui na mesa um pouco adiante, uma carta aqui, acabou de deixar na mesa pedindo para não esmorecer, e que o caminho é este mesmo, continuar batendo apesar de dizerem tantas vezes aí que eles que são maioria, aqueles que sabem, etc., essa turma que está no poder. E a resposta ela não é muito clara, não, de como isso vai acontecer. Eu estive na cidade de Carambeí, no Paraná, aí na semana passada, estou de recesso, estava de férias, e faria um evento pequeno lá. Na verdade, nem era evento, era só uma entrega de livros na livraria da minha prima, ela tem uma livraria na cidade, e aí houve sugestão de fazer talvez uma pequena sessão de autógrafos. No domingo virou para um evento um pouco maior, convidei meu amigo Paulo Eduardo Martins para estar junto, foi feito um vídeo de divulgação para o evento na quarta-feira, num local de 40 pessoas, e na terça-feira já tinha 91 inscritos. Moral da história, foram mais de 160 pessoas em uma divulgação de 3 dias, um evento nas férias, de difícil acesso, muitas pessoas gostariam de ter ido, e estavam na praia, estavam fora da cidade, e outras vieram de cidades vizinhas aproveitando aquele momento para participar. Então, Cristian, o que eu tenho para dizer é que apesar do momento de decepção, de dificuldade, a gente não pode parar de acreditar naquilo que a gente defende. E a gente tem que continuar realmente, como diz aqui, né, não esmorecer, a gente precisa seguir acreditando e falando. Houve uma pergunta, inclusive, lá em Carambeí, que foi bastante típica, né? Perguntou, olha, diz-se que deve haver um fato novo. Que fato novo seria isso? Eu disse, olha, a minha resposta foi muito direta, né, e curta. Eu disse, se eu soubesse qual é o fato novo, ele não seria novo. São coisas que nós não temos como predizer. Agora, o que nós percebemos, sim, na tendência de escaladas autoritárias, é que o povo vai também se cansando. E não é só em democracias que o povo se levanta. A gente vê manifestações muitas vezes acontecendo, por exemplo, no Irã, que é uma teocracia super fechada, né? O povo, num determinado momento, ainda mais num país que estava se acostumando a ter uma democracia, né, ainda que muito falha, mas mais pujante, uma hora essa panela de pressão estoura. Então, eu acredito muito na atividade parlamentar. Eu entendo que nós, deputados, precisamos sim dar mais ênfase a esse discurso a favor das liberdades, a favor da democracia. Eu sempre contei com o deputado Luiz Felipe e ele comigo, e a gente precisa ter mais deputados nessa mesma toada. Existem alguns, mas espero que esses eventos recentes levem a termos mais deputados
a se unirem a nós e falarem mais sobre isso, inclusive criticarem o presidente da Câmara, Arthur Lira, que não pode se manter omisso. Porque quem ganha com esse tipo de reação nossa, né, de ficar em casa, de não querer sair mais, professor Christian, é quem está no poder. A verdade é essa. O que aconteceu no 8 de janeiro beneficiou quem? Beneficiou o Lula, beneficiou o STF. Se a gente continuar com medo, e esse medo nos gerar a reação de intimidação e de ficar em casa, a gente não vai resolver o problema, pelo contrário, a gente vai estar dando a vitória àqueles que tinham como objetivo justamente nos manter em casa. Agora, o medo também pode nos dar outra virtude, que é a da coragem de enfrentá-lo. E é nisso que eu acredito. Foi isso que aconteceu na história recente do Brasil. O impeachment da Dilma levou mais de 2 anos para acontecer, você foi testemunha disso, todos nós vivemos aquele período, e ele aconteceu. E agora a mesma coisa, não vai ser da noite para o dia, mas a gente precisa continuar batendo como água mole em pedra dura até que fure, para que a gente saia dessa situação. Quem falava muito em não desistir, não esmorecer, era justamente o Churchill, né, citado aí na decisão do ministro Moraes. Luiz Felipe. Olha, do ponto de vista parlamentar, temos bons parlamentares que não vão deixar essa peteca cair. Vão continuar sendo oposição, vão fazer um trabalho maravilhoso de representar essa vontade popular. O Marcel Van Hatten é um, o Carlos Jordi era outro, há outros líderes também que vão defender. Eu espero estar dentro, ser considerado como sendo um desses, para estar sempre conectado com a vontade da parcela da população que não quer ver um criminoso e uma organização criminosa tomar conta do poder. Agora, eu vou pontuar isso e vou repetir até sobre críticas de vários que me escutam falar isso, porque toda vez que eu falo isso que eu vou falar agora, vem a crítica, esses deputados vivem jogando a culpa na população, que a sociedade é que tem que fazer, eu vou repetir aqui, o que o Marcel aludiu ali, eu fiz parte dos movimentos 2014, 2015 e 2016, movimentos de rua, eram movimentos organizados. Eram movimentos com lideranças claras, só que eles não eram protagonistas de serem ele a salvação. Não faziam questão de... Não faziam questão de aparecer como eles a salvação, como sendo um pleito eleitoral. Nada disso. Era uma organização, eles eram líderes organizacionais para organizar a mobilização. E certamente o comentário do Lobauer é perfeito, capturou a essência da vontade popular. Agora, a vontade popular, ela precisa ser canalizada. Se dentro da sociedade não surge novos organizadores que, de fato, só queiram organizar e deixar de lado esses protagonistas que querem se eleger, querem aparecer mais, querem fazer um canal de YouTube mais famoso, tem que eliminar esse ruído e focar na organização. Porque é isso que tinha em 2013, 14, 15, mais de 14 em diante. 14, 15, 16. Se não tivesse isso não está sendo criminalizado hoje? As pessoas não estão com medo de tomar essa... Imagina receber um WhatsApp dizendo meu líder. Pois é, mas isso é falta de profissionalismo. Isso é uma organização amadora. Nas organizações que eu participei, eram extremamente bem conduzidas. Haviam assistentes jurídicos até que falavam, isso isso pega mal, isso não é bem assim, se fazer esse tipo de comentário pode dar esse tipo de desdobramento jurídico. Então, tem que ter um acompanhamento também de juristas que também se voluntariam para ajudar esse movimento. Então, é isso que a gente precisa colocar aqui. É por isso que eu sempre vivo insistindo nesse ponto, que eu não estou vendo isso de 2018 em diante. Eu não vi organização da sociedade como sendo ainda ali ativista, como um canal ainda bem organizado. Isso se dissipou completamente. Agora você tem grupinhos e pessoas e personalidades e a dependência nos parlamentares é praticamente total. Eles esperam que os parlamentares organizem as mobilizações. Se um parlamentar organiza as mobilizações, isso politiza. E politiza todo o processo de ser canalizado, de representar de fato a opinião pública. Então, é isso que a gente tem que colocar isso de novo, mais uma vez aqui. É outro bumbo que eu toco aqui com uma certa frequência. Perfeito. Ricardo, alguma pergunta para o deputado? Vou fazer uma pergunta. Antes, vou dizer que sou testemunha disso, sou resultado desse processo, porque lá em Porto Alegre eu também participava, estava em cima do caminhão, estava ajudando a angariar fundos. Eu acho que tem vários elementos aí. O primeiro é quem doava recurso lá atrás para alugar um caminhão, para fazer uma manifestação, hoje
em razão do 8 de janeiro, dessa perseguição, temem fazer isso. Né? É que o tema foi conduzido de uma maneira errada. Então, concordo. Se tivesse um tema mais juridicamente polido, esse levantamento de recursos para fazer uma mobilização dentro da baliza constitucional, eu acho que ele estaria protegido. Também aconteceu que depois do impeachment da Dilma, sempre houve pessoas mais radicais presentes nas manifestações. Caiu a Dilma, a maioria das pessoas voltou para casa. E houve uma uma nova vanguarda desse processo, que foi talvez tomada justamente pelas pessoas que talvez nós continhamos lá no início. Não. Sem cartaz de intervenção militar, tira isso daqui. Depois voltam para casa e isso virou um processo que, enfim... E não havia políticos também, né? E não havia político. Eu me elegi vereador na saída do processo, mas não tinha vereador em cima do caminhão. Isso. Mas o que eu queria perguntar para o Marcel é o seguinte: Marcel, de certa forma, nós temos dois poderes aqui, o executivo, o legislativo e o judiciário se confrontando. Parte dessa complacência, aí Lobauer falou, né? Se tem algum Chamberlain aqui, é quem está apaziguando com o monstro. Talvez o Chamberlain seja Lira e Pacheco, né? Estão apaziguando um processo de concentração de poder. Se o Legislativo e o Judiciário estão se confrontando, parte desta complacência dos presidentes de Câmara e Congresso e Senado não pode ser, talvez, por uma relação, uma pressão do próprio Poder Executivo? Isso é, existe hoje, na tua opinião, uma aliança entre o Executivo e o Judiciário, que é o que está ajudando a conter? Porque se há, isso também dá uma luz sobre um caminho a trilhar, que é, ao fim e ao cabo, a cada 4 anos nós temos eleições para a chefia do Executivo, né? E um novo rumo de país pode também restaurar a constitucionalidade nesse conflito entre Congresso e Supremo. Perfeito, Ricardo. A análise é ótima e quero começar só aproveitando a menção ao Chamberlain e a frase do Alexandre de Moraes, quando também citou Churchill, falando do crocodilo que é alimentado pelo apaziguador e com a vã esperança porque acabaria sendo o último a ser devorado. Mas o crocodilo, da anedota do Churchill, é o próprio Alexandre de Moraes. A verdade é essa, ele coloca em um contexto completamente equivocado para desviar justamente a atenção das pessoas àquilo que ele está fazendo, principalmente da própria mídia, que tem sido parte desse consórcio, junto com o PT, o Poder Executivo, e o Poder Judiciário. Até é ruim falar Poder Judiciário, tem muita gente no Judiciário indignado, com certeza a maioria dos magistrados, dos juízes, desembargadores estão indignados com o que está acontecendo, mas mais particularmente o STF. E aí é importante fazer a recapitulação histórica de quando começou essa loucura, quando começaram esses inquéritos. Não que o Brasil fosse uma nação com o Estado de Direito funcionando perfeitamente antes. A gente sabe que todas as maracutaias do Poder Judiciário, né, e aí sim mais amplamente, não só no Supremo Tribunal Federal, existem há séculos, desde que o Brasil é Brasil, para não dizer desde que o mundo é mundo. Agora, quando a Lava Jato chega no Supremo Tribunal Federal, quando a revista Cruzoé publica a reportagem com a delação de Marcelo Odebrecht referindo-se a Toffoli como amigo do meu pai, é aí que o STF abre, né, os inquéritos ilegais, inconstitucionais, chamados de inquérito do fim do mundo, né, o primeiro deles pelo ex-ministro Marco Aurélio Mello, e o consórcio começa a se formar de uma forma muito clara e hoje está cristalizado, que é o consórcio entre os ministros do STF e o Poder Executivo, os ministros do STF que não foram investigados pela Lava Jato, mas sobre pelo menos um dos quais havia pelo menos delações indicando que poderia haver alguma coisa de corrupção vinculada aos escândalos da Lava Jato, que já haviam revelado toda uma sorte de corrupções nos governos anteriores do PT. E aí aqueles que julgaram
Lula na última instância, que julgaram tantos outros políticos de vários partidos e empresários, viram-se também ameaçados pela delação que estava saindo e que certamente era apenas um fio de toda a meada, e acaba sendo instalado esse inquérito das fake news, a tal ponto que hoje, eu inclusive disse num trabalho de comissão na Câmara dos Deputados, hoje o Lula não é o nosso maior problema. Apesar de ele ser terrível, eu tenho verdadeiro horror a tudo que ele representa, tudo que ele fala e faz, né? Mas a tartaruga foi colocada por alguém lá em cima do poste. Ela não sobe sozinha, né? E quem o colocou lá, nós sabemos muito bem, por meio de um processo eleitoral absolutamente desequilibrado, com uma resolução, inclusive, que praticou censura contra até mesmo o ex-ministro do STF, o Marco Aurélio Mello, quando ele mencionou que Lula não foi absolvido. Né? No programa do Bolsonaro, ele só botou uma entrevista em que Marco Aurélio Mello disse: olha, o Lula não foi absolvido. O que aconteceu foi que o processo dele começou do zero. E isso, ele nem falou que ele foi descondenado, enfim, que era corrupto, nada disso. Só isso já fez os próprios ministros do STF, que tinham sido seus colegas, censurarem-no para beneficiar o candidato nas eleições. Isso para não falar censuras feitas, né, a própria Brasil Paralelo, a Gazeta do Povo, a Jovem Pan, impedindo inclusive de dizer que Lula é amigo dos ditadores com os quais ele hoje está abraçado. Então é uma sorte tão grande de diferentes fatores que demonstram esse consórcio acontecendo, e ele precisa ser quebrado, e a minha esperança está realmente nesse trabalho parlamentar junto com o povo. E aí, para concluir, eu concordo também com o que disse o Luiz Felipe. Nós precisamos ter novas pessoas que ajudem a organizar. Os parlamentares têm sim uma responsabilidade de apoiar e de participar, porque muitos dos parlamentares que hoje estão na Câmara e no Senado são oriundos das ruas, mas a organização tem que ser popular, até porque a nossa função hoje é a função de legislar, é de fiscalizar, é de estar lá na Câmara, organizar esses eventos. Isso é responsabilidade justamente da sociedade civil, que precisa perder o medo, que lamentavelmente com muita razão alimenta, mas que precisa ser superado com a coragem de enfrentá-lo. Muito bem, quase 6 mil pessoas acompanhando aqui o nosso programa ao vivo, essa entrevista com o deputado Marcel Van Hatten. Vou pedir mais uma vez para você curtir, compartilhar, mande para os amigos aqui esse papo que está realmente muito interessante. Uma notícia que saiu agora à noite, o perfil do próprio STF aqui no X, né, no antigo Twitter, dizendo o seguinte: o STF prorroga por mais 90 dias inquérito das milícias digitais. Ao analisar pedido da Polícia Federal, o ministro Alexandre de Moraes considerou a necessidade de prosseguir com as investigações. E aí tem o link para mais informações, uma notícia aqui do próprio STF, prorrogando mais uma vez aí esses inquéritos. Ainda não achou o que queria. Ainda continuar procurando alguma coisa. Não encontraram ainda. Não encontraram a Mind. Tem o caso da Mind, comentamos aqui no programa passado. Quem sabe agora seja aí a seara das investigações. Deputado, deputado Marcel Van Hatten, agradecer aqui a tua presença. Sei que você está aí com o horário do voo. Fazer uma última pergunta e você aproveita e faz o seu comentário final também. Um resumo, então, dos próximos passos, né? Falamos um pouco disso na primeira intervenção. A gente comentou aqui sobre Lira e Pacheco. Você, como um deputado federal, teve algum contato com o Lira através dos líderes? O que está programado aí para as próximas semanas, para que as pessoas possam acompanhar e cobrar de seus representantes justamente tudo aquilo que a gente falou ao longo aqui desse bate-papo? Bom, nós teremos reunião na quarta-feira da oposição na Câmara dos Deputados em Brasília, em pleno recesso. É algo até que não aconteceu durante todo o meu mandato anterior. Não sei quando foi a última vez que aconteceu de a oposição ao governo se reunir em pleno recesso em virtude de uma necessidade de traçar estratégias. Aí isso já mostra a gravidade da situação em que nós encontramos. Em segundo lugar, até o momento, Lira nada disse. E, inclusive, disse por meio do vice-presidente, que é da oposição, deputado Sócio Cavalcante, que estaria pronto a nos receber a partir do dia 28, a partir da semana que vem. Isso é um absurdo, isso é um desrespeito com a oposição. Ele, inclusive, deveria ter feito não apenas uma manifestação pública, como contato com o líder da oposição, e não o contrário, esperar que o líder da oposição fizesse contato com ele, algo do gênero, para que se solidarizasse.
Até porque nós sabemos muito bem que tantos outros casos aconteceram na Câmara dos Deputados e no Senado da República, em que, inclusive, nesse caso, acusados de corrupção ou de crimes graves tiveram buscas e apreensões determinados pelo Poder Judiciário e os presidentes das casas não permitiram que a Polícia Federal entrasse nas dependências da Câmara ou do Senado. Agora, com uma denúncia absolutamente estapafúrdia, o próprio advogado da Câmara dos Deputados abre a porta do gabinete do líder da oposição para que a Polícia Federal possa entrar e fazer busca e apreensão, além da visita, né, na casa, né, no domicílio do deputado federal Carlos Jordi. Então, repito, não se trata do Carlos Jordi nem do líder da oposição. Principalmente, se trata de um ataque à democracia. E para concluir, nas minhas considerações finais, o que talvez surpreenda mais para quem é acostumado à política do virar a página, né? No Brasil nós temos muito aquela cultura do deixa disso, né? A gente vê que o Supremo Tribunal Federal, depois de terminado o processo eleitoral, depois de declarado vitorioso um candidato que era da sua preferência, depois de ter assumido o poder, continua por meio do ministro Alexandre de Moraes subindo o tom. Isso talvez seja o que mais surpreenda a muitos brasileiros, porque até sob o ponto de vista, e talvez o professor Adriano poderia nos elucidar um pouco mais, o professor Jean Turco, sobre esse tema, né, sobre a experiência internacional e de outros casos parecidos, até sob o ponto de vista da inteligência das lideranças mesmo tirânicas, me parece que seria mais adequado tentar agora apaziguar e fazer com que aquele slogan do governo federal, do Lula, fosse verdadeiro, né? União e reconstrução. Mas a gente vê aí que há opiniões até dentro do Supremo divergentes, porque o Barroso, no 8 de janeiro, fez um discurso buscando, né, apaziguar, colocando uma pedra em cima, aquele discurso mais político, até muito a cara dele, né? Enquanto o Alexandre de Moraes continua declarando guerra, continua dizendo que vão perseguir, aumenta a perseguição, e já temos bolsas de aposta até para saber quem vai ser o próximo parlamentar, ou a próxima parlamentar, que falam na Carla Zambelli abertamente, que será visitada pela Polícia Federal. Então, me parece que o que está acontecendo vai até contra a própria lógica, né, de quem quer se manter no poder, porque estão, sim, fazendo com que em breve haja um novo despertar. Pelo menos sob a lógica de quem tenta pensar racionalmente. Agora, sob a lógica de quem busca o poder e se alimenta dele, obviamente, nós também poderíamos dizer, olha, quanto mais poder a pessoa tem, mais ela quer e ela nunca vai abrir mão do poder que tem. Então há um conflito aí muito, muito evidente também nas lideranças políticas desse establishment, e além da confiança que eu tenho no povo brasileiro e no trabalho importante legislativo, nós também precisamos lembrar que na história recente, principalmente na época da Dilma Rousseff, foi uma briga entre, né, as diferentes, eu poderia dizer até máfias ou facções políticas brasileiras, que acabou contribuindo e muito para que ela sofresse o processo de impeachment. E talvez isso acabe também sendo fator importante para o fim desse verdadeiro pesadelo que a gente vive. Repito, não tem como saber como se dará o fim desse período, mas o que a gente pode fazer é continuar denunciando o que está acontecendo e confiar em pessoas que estão na política fazendo o bom serviço. Eu fico bem chateado, preciso dizer isso também, quando eu vejo pessoas dizendo, vocês não fazem o que chega, tem que fazer mais. É claro que gostaríamos de fazer mais e resolver a situação toda. Mas quando eu vejo uma pessoa como o Luiz Felipe, ou como o Ricardo Gomes, né, trabalhando na linha de frente, ele como vice-prefeito, o Luiz Felipe como deputado federal, e dando o seu máximo, eu não posso deixar de ter esperança no meu país e de dizer para as pessoas que estão reclamando do sofá de casa que o sofá pode estar confortável, mas não é suficiente para poder alterar a situação do país. Se você quer mudar o seu país, você precisa ajudar a mudar ele de verdade, como esses caras que estão aí fazendo, e também o próprio Renato, o professor Jean Turco, o professor Christian Lobauer, botando a cara aí num momento tão difícil em que até a censura foi reinstituída no Brasil. Muito bem, esse foi o deputado Marcel Van Hatten participando aqui com a gente no Cartas na Mesa. Muito obrigado, deputado, pela sua disponibilidade. Arrumou um cantinho ali no aeroporto para falar com a gente. Desejar uma boa viagem, um bom trabalho e até a próxima, então. Muito obrigado, Renato. Já estamos prestes a embarcar, deu certinho. Timing perfeito. Maravilha. Valeu.
Maravilha, assim que é bom. Abração. Bom, o deputado deu a deixa para o Jean Turco comentar sobre essa questão até estratégica, né? Faz sentido até racionalmente para a estratégia do governo ou de quem quer que seja, né? A gente está falando aqui no caso do STF, de continuar com essa pressão tão forte como vem acontecendo, Jean Turco? Pois é interessante, realmente existem essas duas estratégias diferentes, né? Uma de unir, apaziguar, etc., para poder continuar a governar com mais tranquilidade, até com menos oposição, etc. E tal. E a outra que é exatamente aquela de continuar, de insistir e de acuar a oposição ou de aniquilar até a oposição. E é o que está sendo escolhido. Tem sua racionalidade, este é o ponto, né? Porque, como comentávamos no outro episódio da semana passada, palavras de Lula mesmo, ele falando isso publicamente, ele voltou para se vingar. Ele falou que não estava tudo bem até ele se vingar dessa gente, dessa turma. Então, a classe política e o PT especialmente foi muito tocado, muito fortemente para Lava Jato. E ele também pessoalmente, evidentemente. E essas pessoas não vão perdoar nunca. Este é o ponto. Outra questão que, a meu ver, é importante entender é que, de novo, se nós estivéssemos falando de sociais-democratas normais, como tem no resto do mundo, democráticos, etc., talvez estaria escolhendo essa outra estratégia de unir, de apaziguar, etc., mas nós estamos falando de pessoas que têm um histórico extremista, que são extremistas inerentemente por dentro, que aderem a uma visão de mundo marxista e cepalina, quem mais com uma, quem mais com outra, estamos falando de um grupo bastante amplo de pessoas, que são visões extremistas. Então nós estamos conversando de gente que é antidemocrática. O socialismo é antidemocrático. Na doutrina socialista não há espaço para a democracia, ao ponto que o socialismo teve que se moderar com a social-democracia para aceitar a democracia. Mas essa gente não é social-democrata. Os social-democratas são os tucanos, para nos entender. O PSDB, que é a esquerda moderada, que aqui é considerado, era chamada até ontem, de direita. Essa gente não é democrática, está numa democracia, porque aqui se encontra, então, se faz eleger, encontra jeitinhos, etc., mas fundamentalmente não é democrática. Eles não aceitam o outro, não aceitam a oposição, não aceitam a existência de um outro grupo que pense diferentemente deles. E estão mostrando tudo isso, estão mostrando por quê? Porque grande parte dessa ação toda contra a oposição, em parte é para aprender quem realmente fez alguma coisa, etc. Em parte é para espantar todo mundo. O recado que eles querem deixar é: não se permitam nunca mais, não façam isso nunca mais, não tentem eleger um outro Bolsonaro nunca mais, um outro Alckmin, um outro Serra, Aécio, etc. Até toleramos, né? PSDB, esquerda como eles, mesmo se esquerda mais moderada, mas direita mesmo, eles não toleram. Então, este é o ponto. Eles realmente dividem o poder, dividem a nação, é aquela velha estratégia, divide et impera. E é isso que estão fazendo, dividem a nação para poder governar mais facilmente.